Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com a igreja, né? Ministrando a palavra do Senhor, assim como estivemos pela manhã aqui falando sobre aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. O pastor Arlindo aqui lembrou o nome da minha esposa, né? Mas eu sei que a esposa dele se chama Célia, né? Então fica fácil de lembrar, não vale. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Logo pela manhã, meus irmãos, nós falamos aqui sobre essa frase que tem embalado os irmãos nesse 46º aniversário. Temos falado que a PIB-FOS é uma família que está aprendendo, que está vivendo o novo de Deus. Os novos tempos, aquilo que tem se apresentado de Deus para nós realizarmos neste tempo. Sabemos, obviamente, que os tempos não são os melhores. Vivemos tempos difíceis. Estamos enfrentando uma época sui generis. Por isso, nós temos a necessidade de encontrar no Senhor a resposta que necessitamos para sermos o povo de Deus neste tempo que estamos enfrentando. Pela manhã tive a oportunidade de falar aos irmãos que precisamos ser como odres novos, dispostos a conter aquilo que Deus tem feito de novo e aquilo que Ele deseja da sua igreja. Da mesma forma como precisamos nos revestir das roupas novas que o Senhor tem separado para nós e não apenas queremos usar as novidades que estão diante de nós como remendo para a nossa tradição antiga. Então, de acordo com o tempo vai mudando, nós vamos tendo a necessidade como igreja de nos adaptarmos. E cremos que essa pandemia não foi o primeiro e nem será o último desafio da igreja. A igreja é conhecida por ultrapassar desafios. E nós venceremos mais este desafio em nome de Jesus. Amém? Enfrentaremos essa pandemia e sairemos vencedores, porque cremos que o Senhor está conosco. Como pela manhã eu dei ênfase nas novidades, no novo, em aprendermos a lidar com o novo, essa noite eu gostaria de trazer uma palavra mais pastoral, mais ao coração da igreja, sobre como a igreja pode exercer bem o seu ministério e alguns pontos que eu acredito que são importantes, destacados pelo apóstolo Paulo, para que essa igreja seja vibrante e eficiente em todas as coisas que tem realizado. A verdade é que esta igreja, ao longo dos 46 anos que tem trabalhado sobre a cidade de Foz do Iguaçu, goza de um excelente testemunho. Não há lugar onde nós estejamos que falemos sobre a PIB-FOS, falemos sobre os membros que aqui são da igreja, que nós não recebamos como resposta um efusivo contágio de alegria, de satisfação, porque os membros dessa igreja são conhecidos por serem crentes verdadeiros no Senhor Jesus. A pregação dessa igreja tem sido fiel às Escrituras desde o seu início. O que falar de uma igreja que deu início a tantas outras igrejas em nossa cidade? Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, os irmãos que me conhecem há mais tempo e viram a minha chegada a essa cidade podem se surpreender agora. Mas agora em janeiro faz 7 anos que sou pastor da Igreja Batista de Três Lagoas. Parece que foi ontem que eu aqui cheguei. E tive o prazer de receber uma igreja que foi também fruto da oração, das ofertas, do trabalho dos irmãos desta igreja, assim como tantas outras na nossa cidade de Foz do Iguaçu. O que dizer dos grandes homens de Deus que cuidaram dessa igreja, que pastorearam não apenas essa igreja, como pastorearam nossa denominação ao longo desses anos. Homens importantes não apenas para esta comunidade, mas para as igrejas da cidade e também para as igrejas de todo o nosso estado, assumindo as posições denominacionais e levando nossa denominação adiante. Então, nós temos muitos motivos para exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque esta igreja é uma igreja viva, é uma igreja que cumpre o seu papel, é uma igreja que cumpre o seu ministério. Agora, obviamente, nós devemos de levar em conta que não há nada tão bom que não possa melhorar. E Deus sempre deseja que diante dEle nós estejamos sempre fazendo uma releitura de nossa vida, de nossos corações, no objetivo de que nós possamos progredir. A igreja não é algo estático, parado, mas é uma instituição, um grupo de pessoas que está em constante mudança. E por isso é tão importante, vez por outra, nós nos olharmos no espelho espiritual, fazermos uma releitura da nossa vida, da nossa história, da nossa ação e do nosso trabalho, no objetivo de que nós sigamos prosseguindo naquilo que o Senhor tem nos dado a realizar. A verdade é que a igreja que desiste de progredir,
já começou a retroceder. E como um foguete ou um carro que para de acelerar, logo cai ou logo retrocede, assim acontece com a igreja que perde o desejo de progredir. Por isso, nessa noite, nós temos que pensar sobre esse assunto e refletir a importância de que esta igreja siga fazendo aquilo que está fazendo, que não desanime da fé, que os irmãos não se abalem pelas coisas que têm acontecido em nosso mundo, que os crentes não larguem de segurar a chama da fé, mas que nós avancemos sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o inferno, resgatando aqueles que estão aprisionados e levando a boa nova do Evangelho que consola, que restaura e que traz pessoas para fazer parte da família de Deus. Que esta igreja, bem como todas as outras igrejas, possam sempre progredir na presença do Senhor. Algo semelhante a isso que estou compartilhando com os irmãos, foi dito pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos crentes de Tessalônica, na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. E para que embasemos a nossa preleção nesta noite, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias neste texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 1 e 2. Diz assim a eterna, sempre viva e eficaz palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vou repetir. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Não sei quantos dos irmãos estão bem recordados da história da igreja de Tessalônica, mas a história desta igreja é talvez uma das histórias mais curiosas das igrejas que o apóstolo Paulo pôde instituir. Em Tessalônica havia um homem conhecido pelo nome de Jason, um crente fiel no Senhor Jesus. E nós não sabemos se ele tem influência ou não no fato do apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, ter chegado àquela cidade. Mas nós sabemos que Jason os recebeu na sua casa e que durante 3 semanas o apóstolo Paulo esteve arrazoando com os judeus na sinagoga de Tessalônica. E para lá o apóstolo Paulo foi, cheio do poder de Deus. Ele estava vindo de um momento especial na vida dele, revestido da unção do Espírito Santo. Ele havia sido liberto de forma maravilhosa das cadeias de Filipos. Ele estava vibrante junto com seu amigo Silas, encontraram Timóteo e partiram para a cidade de Tessalônica. E lá chegando, hospedados na casa de Jason, eles começaram a ir à sinagoga e a pregar o evangelho do Senhor. Note que a pregação do apóstolo Paulo, quando chegava às sinagogas, era como se fosse um colírio, uma abertura de olhos àqueles homens que estavam cegos ao que havia acontecido na cidade de Jerusalém. Muito obrigado, irmã. Aqueles homens estavam com suas vistas fechadas para a grande obra que Jesus Cristo realizou. E o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem não faziam outra coisa senão mostrarem: olhem, esse Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Este Jesus a quem nós pregamos é o Messias esperado. Todas as sinagogas, o templo de Jerusalém, toda a religião judaica existe por causa dele. Agora que ele chegou, inaugurou-se, como falamos pela manhã, um novo templo,
tempo, o reino de Deus é chegado. Aquele que era esperado das nações chegou, trouxe a salvação, e agora não há como servir a Deus sem olhar para a cruz de Jesus Cristo. Era essa a pregação dos missionários na sinagoga de Tessalônica. E a Bíblia nos diz que por 3 semanas eles foram evangelizando a palavra, pregando esse evangelho maravilhoso, ensinando aquela igreja o temor do Senhor, ensinando aqueles homens que estavam naquela sinagoga de que era necessário a fé em Cristo para que se obtivesse a salvação. E a Bíblia nos diz que de forma maravilhosa, em 3 semanas de pregação de uma cidade, nasce uma igreja. Alguns dos judeus, líderes da sinagoga, se convertem, e tudo isso que eu estou falando para os irmãos está no capítulo 17 do livro de Atos, você pode conferir. Alguns judeus se convertem, alguns gregos religiosos, que talvez fossem pessoas de cultura grega, que frequentavam a sinagoga, mas que não eram inteirados à realidade da sinagoga, também se convertem, e algumas mulheres de alta posição na cidade, ao ouvirem a pregação do Senhor, se convertem ao Evangelho de Cristo, e em 3 semanas, o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros Silas e Timóteo, ergue uma igreja na cidade de Tessalônica. Há um rebuliço naquela cidade, de forma que os tessalonicenses dizem assim, os líderes da sinagoga de Tessalônica dizem: estes que estão perturbando todo mundo, chegaram também aqui. E aquele alvoroço foi tão grandioso na cidade, que os líderes judeus, mais uma vez, apegados às tradições, apegados à lei, apegados àquilo que é humano e não àquilo que Deus está fazendo, cegos às novidades que Deus está entregando ao seu povo, contratam homens vagabundos, e eu gosto da versão de Rei Tiago, na King James, que diz que eles contrataram os piores vagabundos da praça, aqueles que não tinham mais nada para fazer. Os líderes da sinagoga contrataram esses homens maus, no objetivo de levar as autoridades de Tessalônica a um falso testemunho contra os apóstolos e contra a pregação deles. E esses homens vagabundos, então, recebendo o dinheiro dos líderes da sinagoga, vão até as autoridades de Tessalônica e dizem assim: olha, esses homens que aqui estão fazendo esse rebuliço na cidade, eles estão dizendo que existe um novo rei, e que o nome dele é Jesus. Então, se esses homens não forem parados, a nossa cidade vai ser punida pelo império, pelo imperador romano, e nós seremos acusados de sedição. Então, as autoridades, motivadas pelos líderes da sinagoga, juntamente com aqueles homens vadios, expulsam os apóstolos da cidade. E aí o livro de Atos segue nos contando a história. Apóstolo Paulo, Silas e Timóteo pregaram o evangelho com poder, ergueram uma igreja na cidade de Tessalônica, mas aquela igreja que acabara de nascer, ficou abandonada, sozinha, sem pastor, sem ninguém que pudesse cuidá-la, sem ninguém que pudesse ensiná-la. E o apóstolo Paulo, com seus companheiros, descem para uma cidade chamada Bereia. Logo em seguida, o apóstolo Paulo desce para Atenas, e eles então se reencontram na cidade de Corinto. E eles seguem pregando o evangelho de Deus por onde vão, mas quando se encontram novamente em Corinto, o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, eles têm uma conversa séria e pensam: como será que está a igreja de Tessalônica? Como que essa igreja está? E aí o apóstolo Paulo tem a brilhante ideia de enviar Timóteo de volta a Tessalônica. Talvez 4 ou 5 meses depois deles haverem passado pela primeira vez naquela cidade, no objetivo de ver se ainda existiam vestígios daquela igreja que eles plantaram. Talvez no coração do apóstolo Paulo houvesse um sentimento negativo. Talvez o apóstolo Paulo estivesse pensando: puxa, se nos expulsaram e nós, os líderes da igreja, que criamos todo o alvoroço na cidade, fomos escorraçados da cidade, obviamente a igreja se desfez. As pessoas voltaram para a sinagoga, pararam de crer no Senhor, se afastaram do evangelho, a igreja morreu. Mas na dúvida, o apóstolo Paulo manda Timóteo voltar à cidade para ver se era isso que tinha acontecido. Timóteo então é designado para voltar à cidade de Tessalônica. Timóteo então é chamado para voltar à cidade de Tessalônica, e aí quando ele chega naquela cidade, eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, né? Tá bom.
Quando ele chega naquela cidade, quando Timóteo chega lá, ele então fica ali em Tessalônica, vendo o que está acontecendo, e depois de algum tempo volta para dar relatório ao apóstolo Paulo. E quando Timóteo volta ao apóstolo Paulo, acredito que Paulo deve ter lhe perguntado: e aí, Timóteo, a igreja lá morreu? E Timóteo vem vibrando, dizendo: Paulo, a igreja de Tessalônica está mais forte do que quando nós saímos de lá. Parece que Jason deu conta de sustentar aquela igreja. Parece que os irmãos ali se uniram numa fé tão grandiosa que a perseguição aos líderes principais daquela igreja não foi eficiente para apagar o fogo do evangelho que estava no coração dos crentes daquela cidade. Eles realmente se apegaram à palavra de todo o coração. E quando Timóteo volta para Corinto para dar relatório a Paulo de como estava a igreja, ele diz: a igreja está uma bênção. E o apóstolo Paulo pergunta: mas o que eles estão fazendo de errado? E Timóteo diz: eles não estão fazendo nada de errado. Eles estão, 100%, fazendo tudo aquilo que nós lhes ensinamos. E quando lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Tessalonicenses, da primeira carta, nós vemos que o apóstolo Paulo não tem crítica a fazer à igreja. Ele os elogia, ele diz: irmãos, nós tínhamos na nossa mente de que essa igreja não progrediria, mas o evangelho que foi plantado em vocês fez real diferença, e vocês creram e realmente foram transformados pela palavra, a ponto de vocês agora estarem firmes, ainda que essa igreja não tenha ninguém para lhes ensinar, e ainda que seja uma igreja fundada apenas em 3 semanas. Então, diante dessa palavra, o apóstolo Paulo escreve o capítulo 4, do qual nós lemos o versículo 1 e 2, dizendo: irmãos, a única coisa que nós rogamos e exortamos a vocês, é que vocês continuem vivendo da maneira com aquilo que vocês receberam. A única coisa que nós pedimos dessa igreja, é que vocês progridam cada vez mais. É que vocês persistam em fazer a obra de Deus e em viver aquilo que Deus tem dado a vocês realizar. De fato, a igreja de Tessalônica experimenta o privilégio maravilhoso de receber do apóstolo Paulo o elogio de que eles precisavam apenas seguir fazendo o que já estavam realizando. E aí, ao longo do capítulo 4, o apóstolo Paulo traz à lembrança dos irmãos alguns princípios que ele havia ensinado àquela igreja em Tessalônica nas 3 semanas que ele lá esteve. E diz: olha, se vocês persistirem, progredirem em realizar estas coisas, as instruções que nós demos a vocês quando com vocês estivemos, a igreja será muito frutífera. E acredito que esta palavra do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica é também uma palavra que fortalece os nossos corações, a nossa alma. E é uma palavra de Deus para a Pibifose em seu 46º aniversário. Que os irmãos, baseados nas instruções do apóstolo Paulo, possam seguir este exemplo e essa exortação apostólica de continuar progredindo cada vez mais. Amém? A primeira lição que o apóstolo Paulo traz à memória daquela igreja, na qual eles deviam progredir ainda mais, é na vitória sobre o pecado. E aqui dos versículos 3 até o versículo 8 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso, falando: irmãos, nós quando estivemos com vocês, ensinamos a vocês que vocês devem tratar o pecado com seriedade. E nós agora trazemos novamente isso à memória. Assim como vocês têm tratado seriamente com o pecado, progridam cada vez mais em tratá-lo desta maneira. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre fornicação, práticas sexuais desordenadas. Ele fala sobre defraudação, que é gerar em outras pessoas sentimentos que nós não estamos dispostos a suprir. Ele fala sobre relações que eram comuns ao mundo grego. E ele insiste àqueles irmãos que agora, na nova vida que eles estão em Cristo, eles devem abrir mão, abdicar e progredir na escala da santidade. Se há um conselho importante de Deus para que esta igreja progrida cada vez mais, é este que Paulo nos dá essa noite: que nós tratemos seriamente com o pecado.
Os irmãos têm andado pelo mundo e têm visto muitas igrejas que têm feito vista grossa aos pecados das pessoas. Os irmãos têm andado pelo mundo e têm visto que as coisas que as pessoas menos querem em sua vida espiritual é alguém que exerça autoridade sobre suas vidas. E tão somente quando nós, às vezes, na prática do ministério pastoral, criticamos uma pessoa, damos a ela a correção, a disciplina que vem dos mais altos céus, a ensinamos de que determinadas práticas não estão de acordo com o evangelho que nós recebemos de Cristo, é comum vermos pessoas que saem do nosso meio e procuram outras igrejas onde poderão fazer parte do rebanho, exercer as funções eclesiásticas, ainda que cometam os mesmos pecados de sempre. Meus irmãos, nós, se queremos como igreja progredir, se a PIB-FOS quer progredir por mais 46 e 46 e 46 anos, até que o Senhor venha ou que nós o vamos encontrar, nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Precisamos observar aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor Jesus. E ao identificarmos aquilo na nossa vida que não está de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos ter a sabedoria de, orientados pela palavra do Senhor, abandonar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Creia em algo que eu vou lhe falar nesse momento. É possível viver sem pecar. Amém? É possível. É possível que na nossa mente e no nosso coração não haja nenhuma intenção pecaminosa. É possível que nós alcancemos um nível de intimidade espiritual com o Senhor, um nível de domínio próprio, um nível de mansidão, um nível de capacitação do Espírito Santo, uma unção especial de Deus no nosso coração, que vem da nossa dedicação completa ao Senhor, que nos faz odiar o pecado e os seus interesses. Nós precisamos aprender na caminhada da fé a identificar as ciladas, as tentações do inimigo de nossas almas e tratar seriamente com o pecado. Não faça concessões. Como igreja nós não podemos aceitar práticas pecaminosas, nem por menores que seja. Precisamos nos limpar na presença do Senhor. Alguém já disse que o santo não é aquele que nunca se suja, mas o santo é aquele que sempre se limpa. E que assim seja na vida de cada um dos irmãos dessa igreja. Os irmãos têm um pastor cuidadoso, amoroso para com as ovelhas, que pode ajudá-lo no processo de restauração, no processo de vitória. Existem tantos irmãos maduros que podem auxiliar os irmãos a vencer essa batalha tão difícil, mas tão gratificante de ser vencida, que é a batalha contra o pecado. Se essa igreja quer progredir cada vez mais, ela precisa tratar seriamente com o pecado, como tem feito ao longo de todos esses anos. Amém? Mas uma segunda lição que esse texto me ensina é que se essa igreja quer progredir cada vez mais, como tem progredido ao longo desses anos, é importante que nós vivamos em amor fraternal. Os versículos 9 e 10 do capítulo 4 são muito lindos. Porque o apóstolo Paulo diz à igreja, a respeito do amor fraternal, eu nem preciso escrever. Porque eu sei que a igreja que nasceu aí em Tessalônica se ama de verdade. Eles desejam estar uns com os outros. Eles têm prazer na presença dos outros. Eles ajudam uns aos outros. Eles amam uns aos outros. Eles querem o bem uns dos outros. Meus irmãos, se uma igreja quer progredir na presença do Senhor, é necessário que haja unidade dentro do rebanho. Que todos caminhem com a mente de Cristo, no objetivo de anunciar o evangelho da graça e de ser fiel ao Senhor em todos os caminhos. É importante que a igreja entenda a responsabilidade que cada crente tem para com a comunidade da fé. Deus é um Deus de povo, Deus é um Deus de rebanho, Deus é um Deus de muita gente. Deus não é um Deus de indivíduos separados, vivendo isoladamente. Por isso é importante para o desenvolvimento, o progresso e o crescimento da obra do Senhor, que haja plena comunhão. Talvez Timóteo tenha dito ao apóstolo Paulo, que uma das coisas que fez com que aquela igreja não se esfarelasse, após a saída dos apóstolos, era que eles escolheram ficar juntos. Meus irmãos, e quando a igreja está unida,
ela é capaz de enfrentar as maiores dificuldades. Quando há real preocupação de uma pessoa da igreja para com a outra. Eu fico tão triste quando vejo em igrejas pessoas que não têm interesse em se enturmar, em fazer parte, em conhecer outras pessoas, em se abrir para o relacionamento de amizade, em compartilhar vida e verdade com outras pessoas, em estar inserido, não apenas estar presente, mas fazer parte daquilo que é a vida da igreja, servindo ao Senhor com os seus dons, seus talentos, vivendo na santa comunhão, tendo a alegria e o prazer de estar na celebração, no culto ao Senhor, com singeleza de coração, porque tem amor fraternal pela igreja e pelos irmãos. Na igreja nós não podemos escolher quem são os nossos irmãos, mas nós cremos que somos todos filhos de Deus. E se Deus nos adota e nos aceita, aceita a mim, aceita cada um dos irmãos que aqui estão, nós precisamos aprender a também aceitarmos uns aos outros e amarmos uns aos outros. E mesmo quando vivemos o que tratamos no primeiro tópico, tratamos seriamente o pecado, disciplinamos seriamente, se a disciplina é entregue com amor, com singeleza, com preocupação, com carinho, ela gera fruto positivo, ela gera vida transformada, ela gera o cuidado e mais amor ainda nasce no meio da comunidade. Uma igreja que se ama, progride cada vez mais. Mas ressalto desse texto também uma outra lição que o apóstolo Paulo traz aos irmãos, relembra a esta igreja nos versículos 11 e 12 do capítulo 4. Ele fala sobre a vida simples. Uma igreja que progride é uma igreja marcada pela simplicidade. Ele diz aos irmãos, olha, cada um de vocês tem o seu trabalho, faça a sua vida, cuide da sua casa, tenha a sua família, viva de maneira simples e singela diante de Deus, porque quando vocês vivem nessa singeleza, no meio da comunidade, vocês estão mostrando, testemunhando do amor de Deus que foi derramado sobre a vida de vocês. Nós sabemos pela narrativa do capítulo 17 de Atos, que aquelas pessoas que faziam parte daquela igreja eram em sua maioria pessoas abonadas, que tinham condições financeiras. E um risco que aquela igreja corria era de que outras pessoas se unissem à igreja no objetivo de tirar vantagem daqueles que criam. E o que o apóstolo Paulo antevê e já entrega essa mensagem dizendo que cada um deve fazer a sua parte, cada um deve trabalhar, cada um deve viver de forma digna no seu dia a dia. O que faz uma igreja progredir e avançar não é a quantidade de doutores que há dentro da igreja, não é a quantidade de pastores que há dentro da igreja, não é a quantidade de pessoas importantes que há dentro da igreja, mas é a quantidade de pessoas com bom testemunho que há dentro da igreja. De pessoas que se preocupam em viver a sua vida de forma simples, em realizar a obra de Deus de forma simples, mas fazer com todo amor, com todo carinho e com toda boa vontade. Nós não precisamos de uma revolução barulhenta na vida da igreja. Nós não precisamos de grandes espetáculos, grandes cruzadas evangelísticas, grandes pregadores, grandes cantores. Nós precisamos de gente simples, de gente que todo dia decida servir a Deus, de gente que todo dia dê bom testemunho na sua escola, no seu trabalho, nos seus lugares, dentro do seu grupo de amigos. Pessoas que são verdadeiramente conhecidas por fazerem bem aquilo que fazem. E como é triste quando ouvimos testemunhos de pessoas que às vezes são tão prestimosas dentro da igreja, têm tanto zelo pelas coisas da igreja, mas que na sua vida particular são fraudulentas no trato com a sua casa, com a sua família, são maldosas no trato com seus filhos, são pessoas de difícil convivência no ambiente de trabalho, são pessoas que ao entrarem nas quatro paredes da igreja vestem uma carapuça de santidade, mas que não vivem o evangelho da graça de Deus na simplicidade do dia a dia. Ser cristão e progredir na fé é escolher dia após dia ser fiel em todas as coisas simples que Deus coloca em nossas mãos.
o apóstolo Paulo relembra aqueles irmãos: vocês progredirão cada vez mais se vocês escolherem sempre o que é simples. Acreditem, essas igrejas que crescem explosivamente diminuem. Essas igrejas que têm uma postura muito reativa em relação às outras igrejas, são críticas de outras igrejas, ou se opõem a outras igrejas, logo são vítimas do seu próprio veneno, e logo se colocam em posição de juízo. Mas quando nós crescemos com simplicidade, cada um da igreja fazendo o seu trabalho e se desenvolvendo no seu dia a dia, crescendo tanto em santidade, em conhecimento do Senhor, quanto em profundidade na tarefa evangelística, nós assim fazemos a diferença e progredimos como igreja. Mas em quarto e último lugar, o apóstolo Paulo também lembra a igreja de mais um ponto da sua pregação durante o tempo que ali esteve em Tessalônica. Ele fala que a igreja, no objetivo de progredir cada vez mais, deve zelar na sua espera ativa pela vinda de Cristo. Cristo pode voltar agora, amém? Eu estou preparado, você está? Meu coração é dele. Por mais que eu não seja perfeito, tenha minhas falhas, meus defeitos, e se você quiser saber, pergunte à irmã Zélia, né? Porque as esposas sempre sabem os defeitos dos maridos, e os maridos também sabem das esposas. Mas eu creio pela fé em Cristo Jesus que o meu coração pertence a Ele. E eu creio que se o Senhor Jesus voltar neste instante, eu estarei com Ele na glória eterna, porque o meu coração é dele. Havia na igreja de Tessalônica uma crise. Algumas pessoas já haviam morrido, e os crentes estavam em dúvida, o que aconteceu com essas pessoas que já morreram? E aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13 do capítulo 4, vai dizer a respeito daqueles que já morreram: eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque eles nos precedem no encontro com o Senhor, e eles estão com o Senhor, e assim como vocês não sabem a hora em que partirão desta vida, vocês devem viver todos os dias da vida de vocês como quem espera a vinda do Senhor. E no início do capítulo 5 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai aprofundar esta ideia, dizendo: olha, que este dia não vos apanhe de surpresa, mas que vocês vivam dia após dia preparados para a vinda do Senhor, para esse tão maravilhoso encontro, sempre tendo nas mãos o fruto do trabalho de vocês para oferecer ao Senhor, como quem vive cada dia como se fosse o último. Há um termo teológico que os teólogos que aqui estão sabem, que é a parousia, o encontro dos crentes com o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui define essa ideia dizendo que nós precisamos estar sempre preparados, ornados com boas obras, para que possamos receber da boca do Senhor, quando com Ele encontrarmos, que fomos servos bons e fiéis ao Senhor. Uma igreja que progride é uma igreja que tem a consciência de que Jesus Cristo virá, e que nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para glorificá-lo, porque Ele não espera menos de nós. Ele espera que nós dediquemos as nossas vidas, os nossos recursos, as nossas capacidades, para anunciar a boa nova de salvação a todos quanto carecem conhecer a maravilhosa graça do nosso Deus. É importante, meus irmãos, que ouçamos essas lições que o apóstolo Paulo relembra à igreja de Tessalônica. Eu tenho certeza que a Pibifós é como essa igreja de Tessalônica. Uma igreja que não se tem em que criticar, porque é uma igreja fiel, uma igreja que serve o Senhor. Talvez entre os irmãos da igreja, a membresia da igreja, haja um que dá um pouco mais de trabalho, outro que tem uma dificuldade, mas a igreja como um todo, a comunidade como um todo, é uma comunidade que celebra, que honra, que glorifica o nome do Senhor. Mas que o conselho de Paulo seja conselho aos nossos corações, que nós progridamos cada vez mais, vencendo o pecado, nos amando fraternalmente como irmãos, vivendo a vida simples do Evangelho, e tendo sempre a consciência
de que Jesus está às portas e que nós devemos trabalhar arduamente. Amém? Há um livro muito bom, que eu indico a leitura aos irmãos, chamado O Crescimento do Cristianismo, de um sociólogo chamado Rodney Stark. E este homem que não é cristão, ele faz uma leitura sobre o que fez o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. E ele então pega a história do cristianismo desde o tempo dos apóstolos e ele vai vendo até a época em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, ele vai avaliando quais os fatores que fizeram com que isso se tornasse realidade. E ele chega à conclusão, meus irmãos, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre estava disposta a fazer o que era certo nos momentos mais adversos da história. Quando os judeus foram espalhados pela diáspora e não queriam mais frequentar as sinagogas com medo da perseguição, os cristãos inventaram a igreja e eles se firmaram como igreja. Quando no ano de 166 depois de Cristo surgiu uma peste semelhante a essa que temos vivido hoje em dia, a pandemia do Covid, uma peste que não se sabe até hoje se era de sarampo, se era de varíola, que doença que era, mas muitas pessoas morriam no Império Romano. Os cristãos eram aqueles que se preocupavam em não sair correndo das cidades ou fugir dos infectados. Pelo contrário, eram aqueles que cuidavam dos infectados. E como resultado disso, muitos creram, se converteram ao Senhor, entregaram a sua vida a Cristo, porque a igreja estava viva no objetivo de cumprir a vocação de Cristo. E assim não foi apenas no início do cristianismo, mas em toda a história da igreja. A igreja vem vencendo ao longo da história, porque nós temos fé no Senhor e cremos que essa palavra do apóstolo Paulo é verdadeira. Nós estamos progredindo cada vez mais. Que o Espírito Santo possa ajudar esta igreja a ser cada vez mais uma luz que brilha na nossa cidade, a ser cada vez mais uma luz que brilha no nosso estado, e que os irmãos possam ser reconhecidos, não por nós, mas pelo Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus, como servos bons e fiéis, bons administradores da graça do Pai. Amém? Vamos orar então neste instante. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Tu és o dono desta igreja, uma família que está vivendo o novo de Deus. Obrigado, Jesus, pela bênção que esta igreja é em nossa cidade. Obrigado pela bênção que o pastor Rafael, junto com os demais líderes dessa igreja, são para a nossa cidade e para a nossa denominação. Nós somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor edificou uma igreja forte neste lugar. Mas cremos diante da Tua palavra que o Senhor deseja que esta igreja progrida cada vez mais. E que o Senhor tem coisas novas, coisas maravilhosas, missões exponenciais para a vida e história desta igreja. Por isso nós colocamos cada um dos membros dessa igreja diante do Senhor. Aqueles que aqui estão presencialmente e aqueles que não estão nessa ocasião em seus corpos presentes, mas que ouvem a pregação do Teu Evangelho. Senhor Jesus, toma a vida de cada um dos Teus servos e usa-os para a honra e glória do Teu nome. Que aqui se edifique uma igreja ainda mais forte, mais viva e mais eficiente na pregação do Teu Evangelho. E que os Teus servos possam ser bênçãos nas Tuas mãos, usados para a honra e glória do Teu nome. E que nós todos juntos, os crentes batistas dessa cidade, possamos edificar um trono de adoração ao Senhor, com fidelidade à Tua palavra, com fidelidade àquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque cremos que o Senhor tem sempre algo a realizar em nossas vidas. Nos dá o entendimento de que a coisa mais importante que temos em nossas mãos é a nossa fé. Ó Senhor, nos ajuda a crer que a eternidade é muito melhor do que essa vida. E nos dá, Deus, a disposição de usar os nossos recursos, a nossa força, a nossa voz, as nossas mentes, a nossa inteligência, as nossas emoções, na propagação da Tua obra.
e que assim o Senhor fale de nós no dia em que encontrarmos com o Senhor, que somos servos bons e fiéis ao teu nome. É assim que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a amada igreja.